Prazer, História. Neste vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o anarcossindicalismo no Brasil, as ações anarcossocialistas, anarcocomunistas dentro dos sindicatos brasileiros, há cerca de um século, 120 anos para trás de hoje. Como sabemos, no final do século XIX, levas e levas de imigrantes chegaram ao Brasil. A imensa maioria veio da Itália, Polônia e Alemanha. Nestes países, acabara de acontecer a segunda Revolução Industrial. E por conta da sofisticação crescente das máquinas, havia um intenso problema social, que eram os desempregados, os desalentados e os excluídos, pessoas que estavam na linha de pobreza, miséria, condições subhumanas de vida. Essas pessoas se tornaram, assim, o alvo fácil, o alvo preferencial das ideias socialistas. Todas as ideias socialistas, sejam os socialismos utópicos, que a gente vai ver em outro vídeo mais na frente, sejam eles o socialismo científico, a saber, socialismo, comunismo e anarquismo, ou até mesmo as ideias sociais da Igreja Católica. O fato é que essas pessoas chegaram no Brasil e já tinham uma visão muito clara de como se estruturavam as relações de trabalho e produção. Muito bem, no começo do século XX, acontece um fenômeno histórico conhecido como Primeira Guerra Mundial. Nessa época, o Brasil já tinha uma pequena indústria, muito incipiente. O que é uma indústria incipiente? É uma indústria que está na sua fase inicial. A nossa indústria dessa época, a nossa indústria brasileira desta época, tinha basicamente três características. A primeira, ela era voltada para a substituição de importações. Então, não se fazia nada no Brasil que fosse voltado para os interesses da massa de população brasileira, mas apenas substituir, dar uma alternativa nacional para aquelas pessoas que podiam comprar produtos importados. Segunda característica, essa indústria era leve, indústria leve. Como leve? Sapatos, cintos, bolsas, chapéus, luvas, bengalas, pequenos objetos de luxo, acessórios como cigarrilhas, né? Que eram aqueles bicos para colocar o cigarro dentro e fumar, que era muito elegante para as moças usarem isso naquela época. Você já deve ter visto isso em alguma novela de época, em algum filme. As moças colocavam o cigarro numa espécie de cachimbinho horizontal e fumavam o cigarro sem tocar com seus lábios no cigarro em si. Isso era uma peça muito vendida no Brasil naquela época. E a terceira característica era a mão de obra extensiva. As máquinas industriais no Brasil eram pouquíssimo sofisticadas. Eram máquinas muito ultrapassadas, máquinas ruins mesmo. Então, como é que a indústria funcionava? Era quase que na base do mutirão. Muita gente trabalhando. Então, repassando, a gente tinha uma indústria incipiente, ou seja, pequena, que trabalhava, 1, substituição de importação, 2, produtos leves, 3, mão de obra extensiva. Muita gente trabalhando, ok? Muito bem. Como eles trabalhavam com produtos de substituição de importação, tinham que vender por um preço mais barato do que os produtos importados. Portanto, a lucratividade da indústria nacional não era grande. Como a indústria ganhava pouco dinheiro relativamente aos valores dos produtos e tinha que pagar muita gente, porque a tecnologia empregada era baixa, os salários acabavam sendo muito pequenos. Como é que a indústria compensava a imensa folha de pagamento, a imensa massa salarial que elas tinham que pagar em relação ao faturamento? Ela compensava com a superexploração do trabalho. Então nós tínhamos pessoas no Brasil, havia fábricas no Brasil, em que as pessoas eram obrigadas a trabalhar de 12 e em alguns casos até
16 horas por dia, de domingo a domingo. As fábricas não fechavam. E as pessoas naquele tempo não contavam com alguns serviços como coleta de lixo, transporte urbano, eletrificação nos subúrbios, nas regiões onde os pobres moravam. Então as condições de vida eram muito ruins. As pessoas tinham que sair do centro da cidade, onde ficavam as fábricas, e naquela época as fábricas não ficavam nas periferias, em cidades, em parques industriais como hoje. As fábricas ficavam em galpões próximo ao comércio, que era para tirar da fábrica e levar direto para o comércio muito mais rapidamente. Então as pessoas tinham que sair da fábrica já de noite, andar a pé por quilômetros, chegar em casa, tomar um gole de sopa, dormir um pouquinho e voltar para o trabalho. As mulheres nas fábricas brasileiras tinham licença maternidade. Você sabe que a licença maternidade é quando a sua mãe, a sua irmã, a sua tia, por exemplo, que estão empregadas numa empresa, ficam grávidas, que têm um bebê, elas podem ficar hoje 4 meses em casa cuidando do bebê sem perder os seus salários. Naquele tempo também tinha isso. Só que ao invés de 4 meses, eram 4 horas. 4 horas para ter o bebê e voltar para o trabalho, sob pena de ser demitida. Então essas eram as condições de trabalho que o trabalhador brasileiro enfrentava. E é contra isso que o anarcossocialismo se levanta. Eles começam a dizer, começam a abrir os olhos dos trabalhadores para o fato de que o Brasil explorava demais os trabalhadores. E eles levantam algumas bandeiras de luta. Né? Quais são as bandeiras de luta que eles levantam nessa época? Primeiro, veja bem, as bandeiras de luta do anarcossindicalismo. Primeiro, limitação da jornada de trabalho a 8 horas por dia. Segundo, descanso semanal remunerado. Eles queriam ficar em casa um pedaço do sábado e o domingo em descanso e receber por isso, que é um direito hoje adquirido. Terceiro, eles queriam o fim do trabalho infantil, porque muitas fábricas empregavam garotos de 12 a 16 anos, porque o salário deles era menor do que o salário de um adulto. Terceiro, eles queriam direito à aposentadoria. 2 tipos de aposentadoria: por tempo de serviço e por acidentes que causassem invalidez permanente. Quarta coisa que eles queriam: direito a férias remuneradas. Pelo menos 1 semana por ano de férias para poderem descansar, cuidar dos seus barracos, cuidar das suas famílias. Essas lutas ganharam muita força entre 15 e 17, entre 1915 e 1917. Por que nessa janela de tempo? Porque a Europa estava vivendo a Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, as indústrias europeias foram destruídas. Você sabe, a Primeira Guerra Mundial usou pela primeira vez tanques de guerra, canhões de longo alcance e ataques aéreos, que eram feitos tanto por aviões quanto por zeppelins. Então, essas bombas destruíram grande parte das fábricas europeias. Então, o Brasil, como não estava participando diretamente da guerra, se tornou um grande fornecedor para os países que estavam em guerra. Fornecedor na indústria têxtil e na indústria de alimentos para sustentar os soldados no front. Resultado: a própria agricultura brasileira também ficou voltada para exportação, resultando na falta de produtos no Brasil, e como havia poucos produtos, os preços dispararam, ficaram caríssimos. Então os brasileiros operários ganhavam pouco e tinham que pagar muito caro. Ganhavam pouco, trabalhavam muito e tinham que pagar muito caro pelos seus alimentos. É isso que faz com que anarquistas, socialistas e comunistas se unam para fazer muitos movimentos operários, passeatas, greves, protestos, pressões sobre os políticos. Esses movimentos acabaram desencadeando a reação violenta do Estado brasileiro. A polícia reprimiu esses movimentos com extraordinária violência. E os operários derrotados acabaram voltando para suas fábricas, para os seus empregos,
nas mesmas condições que eles tinham antes dos protestos.